Obrigado, senhor presidente. Eu vou direcionar as minhas perguntas exclusivamente ao senhor secretário de Finanças, senhor Equimar, o qual agradeço pelo convite, a convocação a estar nesta casa hoje. De uma maneira muito sucinta, senhor Equimar, eu gostaria de direcionar, uma pergunta que dentro dela existe algumas informações, mas acerca do mesmo tema. Eu gostaria que Vossa Excelência nos dissesse a esta casa, lembrando que essa sessão está sendo gravada, como tudo aqui na casa e que será registrado todas as declarações e respostas que o senhor e todos estão nos dando aqui, que serão levadas a termo para a veracidade ou não dos atos. Mas eu gostaria que Vossa Excelência, se pudesse, me dissesse com exatidão se no ponto de vista de Vossa Excelência existe a calamidade financeira no município de Uberlândia, sim ou não? Essa pergunta, por mais que viram outras agora, as acessórias, eu gostaria que o senhor, se sim, por quê, se não, por quê. Em relação à calamidade financeira propriamente dita, eu gostaria que Vossa Excelência primeiro me dissesse se já era do conhecimento do governo e da equipe de transição que existia uma dívida já vencida e não paga e não empenhada, relativo ao valor de R$ 286.613.000 aproximadamente. Essa dívida já era do conhecimento da equipe de transição, sim ou não? E se sim, quais os dados que a subsidiaram? Se não, também quais os dados que a subsidiaram? Gostaria que Vossa Excelência também porque tudo isso está dentro da calamidade financeira, presidente, por isso que eu falo que são perguntas dentro dela, se Vossa Excelência também se recorda, e se Vossa Excelência pode nos falar para os vereadores, toda a sociedade está nos acompanhando, que dentre os pagamentos que já foram feitos, quais os pagamentos que já foram feitos dessas dívidas vencidas, que até então não eram reconhecidas e que não haviam sido empenhadas, qual a ordem cronológica? Se obedeceu uma ordem cronológica, primeiro se pagou valores até 10 mil, ou se houveram valores maiores, ou se a ordem foi estabelecida pelo prefeito através de serviço, por exemplo, nós temos o lixo que não pode parar, vamos pagar o lixo, vamos zerar a dívida do lixo, por exemplo. Nós temos uma área, a Fundasus, não pode parar, vamos pagar a Fundasus. Então, se houve uma determinação de ordem. Então, relativo à calamidade financeira, eu termino aqui, mas eu não gostaria que Vossa Excelência, ao me responder, deixasse de fazer para mim aqui a principal pergunta, porque eu preciso que o senhor, o gestor da pasta, tenha. Se existe ou existiu calamidade financeira no município de Uberlândia, segundo o entendimento. E a última pergunta que faço é em relação ao artigo, ao decreto aqui, que trouxe a calamidade financeira. Ele trouxe, isso foi até a resposta de um pedido de informação que fiz a Vossa Excelência, respondido pela secretária Ana Paula. Através desse decreto e dessa situação, a própria secretária de governo me respondeu que não existe embasamento jurídico para a calamidade financeira e que foi feito em cima de situações que foram encontradas no cenário econômico. E eu gostaria que Vossa Excelência me dissesse se todos os pagamentos que foram feitos nos mais de 234 contratos que foram celebrados pelo município de Uberlândia por dispensa de licitação, tendo por base o decreto de calamidade financeira, se em todos os 234 contratos e nos pagamentos feitos nesses contratos por dispensa de licitação foi obedecido o que determina o artigo 12 do decreto 16.922, que eu vou ler para o senhor, para ficar mais fácil a sua resposta. O artigo 12 desse decreto determina que o exercício da contratação direta por dispensa de licitação obedecerá rigorosamente às formalidades e justificativas previstas na legislação em vigor, devendo formalizar o processo administrativo que conterá obrigatoriamente a caracterização da situação emergencial com a respectiva justificativa,
razão da escolha do fornecedor ou do executante, justificativa do preço mediante cotação com no mínimo 3 fornecedores, existência de prévia dotação orçamentária e disponibilidade financeira e apresentação pelo fornecedor da documentação fiscal básica através de certidões INSS, FGTS e negativa de débitos municipais. Então eu gostaria que Vossa Excelência nos respondesse se em todos os pagamentos que foram feitos nesses contratos de dispensa de licitação foram obedecidos rigorosamente o que determina o artigo 12 naquilo que o senhor autorizou e pediu que fosse feito o pagamento. Muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente.